E aí, pronto para entender direito controle de constitucionalidade? Então vamos lá. Este vídeo está dimensionado para que nós abordemos basicamente o básico. A ideia é que nós formemos a nossa base para que nós localizemos o controle de constitucionalidade dentro do direito constitucional. Basicamente, o direito constitucional a maneira como nós ensinamos e como nós aprendemos direito constitucional é dividida em duas partes muito bem definidas. A primeira parte é aquela que todos nós estamos muito mais acostumados. Afinal de contas, nós ficamos grande parte da nossa carga horária de direito constitucional estudando a Constituição. É o que nós chamamos de direito constitucional material. As normas constitucionais, sua aplicabilidade, a hermenêutica constitucional, as regras mais elementares sobre organização do Estado, Poder Judiciário, Ministério Público, Defensoria, Sistema Tributário, Direitos Fundamentais e tantas outras regras para lá de importantes no texto constitucional. Mas existe uma outra maneira de se entender e de estudar direito constitucional, além, evidentemente, do texto da própria Constituição. É o que a gente chama de processo constitucional. E o processo constitucional, ele se baseia numa premissa fundamental, que é a supremacia da Constituição. Nós, quando começamos a pensar o direito constitucional não apenas através do olhar para a Constituição, mas do olhar para o sistema jurídico brasileiro em defesa da Constituição, aí sim nós começamos a compreender qual é o funcionamento do processo constitucional. E toda vez que nós falamos em processo constitucional, o mais importante é ter em mente que nós estamos a falar aqui também e principalmente de controle de constitucionalidade. Então, nesta introdução ao controle de constitucionalidade, existe um contexto e, evidentemente, esse contexto foi o que eu acabei de abordar. Nós temos a possibilidade da aplicação direta das normas constitucionais, que é aquilo que nós fazemos normalmente no primeiro e no segundo ano do curso de Direito, quando nós aprendemos o texto constitucional, quando aprendemos um pouco sobre hermenêutica e sobre a dinâmica das normas constitucionais. Essa é a aplicação direta. Mas também existe aquilo que nós podemos chamar de compatibilidade vertical, e a expressão é essa mesmo, para significar que nós estamos analisando verticalmente o sistema jurídico brasileiro através do olhar em defesa da Constituição Federal, toda vez que a legislação infraconstitucional desrespeitar o texto da Carta Magna. Isso é pensar o sistema através das lentes da compatibilidade vertical, através da lente do controle de constitucionalidade. Em termos gráficos, em termos de imagem, aquilo que eu gostaria que realmente você guardasse para a posteridade é basicamente isto aqui. Uma seta vertical, apontando, evidentemente, para cima e para baixo. Na parte superior do nosso esquema gráfico, a Constituição. E na parte inferior, o que nós passamos a chamar de legislação, que significaria para nós todo e qualquer ato normativo abstrato que esteja dentro do sistema jurídico brasileiro. Afinal de contas, todos eles devem respeito direto e indireto ao texto da Constituição Federal.